Vou trazer mais um bastidor para vocês da campanha do ex-presidente Lula. Como é que a campanha dialoga com os militares? Tem diálogo? Tem, sim. Tem interlocutores dentro da campanha responsáveis por isso. Eles têm dito que há uma procura, inclusive de lá, dos militares, à campanha do PT, a esses interlocutores, para fazer uma avaliação, inclusive, sobre o que eles pensam sobre as eleições, sobre um novo futuro governo petista, né? Caso o ex-presidente Lula vença as eleições, como é que fica a relação com os militares? Então, fontes ligadas aos petistas informam que têm sido procurados por militares do alto escalão com o seguinte recado, né? Se tiver alguma tentativa de aventura golpista, isso não vai se sustentar. Eu vou chamando aqui também o que eu tenho no meu celular e um pouco do que eu trouxe para vocês no texto aqui no TP. O que dizem essas pessoas também? Que tem uma maioria, sim, alinhada em voto com o presidente Jair Bolsonaro, mas que isso não significa que qualquer tentativa de baderna por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro vai ser apoiada por esses militares. O diálogo tem sido nesse sentido. Da parte do ex-presidente, o que os interlocutores respondem, né? Que caso ele vença as eleições, o ex-presidente não vai fazer um show, né, de demissões desses militares que estão hoje parte do governo, que o mesmo comportamento que vai ser adotado com os civis num eventual novo governo petista vai ser também dedicado aos militares. Aliados do ex-presidente Lula também avaliam que a gente traz para vocês também alguns excessos e algum meia-culpa que eles têm feito dentro da campanha em relação a algumas falas recentes do ex-presidente Lula sobre as Forças Armadas. Então, a gente trazendo para vocês o seguinte, pontuando melhor, né? Que generais e brigadeiros que procuraram pelo ex-presidente Lula por seus aliados são, na maioria, gente, coronéis que já conhecem o ex-presidente e esses interlocutores. O que os aliados de Lula falam para a gente que está acompanhando a campanha? Que eles reconheceram que tiveram algum ganho salarial no governo Bolsonaro, mas a resposta da campanha de Lula tem sido o investimento que foi feito na época dos governos petistas, né, em tecnologia, em outros assuntos, né, em outros benefícios dados a esses militares. Eu falei um pouco também mais cedo sobre um outro público, né, de eleitores que é muito caro a Bolsonaro e ao PT, que são os evangélicos. E eu quero destacar aqui para vocês também o que as fontes do PT falam sobre essas lideranças evangélicas. Tem alguns acenos sendo feitos para a campanha do ex-presidente Lula, para uma aproximação com Lula. O que a gente cita de apuração? Por exemplo, o Samuel Ferreira, pastor, que é da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, segundo fontes do PT e fontes próximas a ele, teria já feito um aceno no sentido de tentar conversar com o ex-presidente Lula. Porém, o encontro entre Lula e os líderes evangélicos ainda não tem previsão de acontecer. O que a gente tem acompanhado, Lula tem tentado manter certa distância, né, de misturar, segundo ele, as falas dele é nesse sentido, né, de misturar política e religião. O que ele tem feito? Mostrado os feitos. É mais uma vez respondido com o embate de legado, né? O principal interlocutor, no entanto, de Lula com os evangélicos, o que a gente ouve é que é o Geraldo Alckmin, vice dele, na chapa, né? O ex-tucano já teve encontros com pastores ligados à esquerda e recentemente até um vídeo de Geraldo Alckmin passou recentemente agora, viu? Foi no domingo, salvo engano, teve um café da manhã organizado pelo pastor Paulo Marcelo, da Assembleia de Deus, antigo aliado do deputado federal Marco Feliciano, em que um vídeo de Geraldo Alckmin foi veiculado com agradecimentos aos evangélicos e focando muito no que é importante no discurso do PT, até para chegar nesse público que é a economia. Voltamos para cá com análise, então, tenho todos comigo. Yuri Pita, vou começar por você também, que eu sei que você está conversando com a campanha do PT e pode me falar um pouco sobre evangélicos e militares, né? Duas pontes importantes para serem refeitas. E dois segmentos ali que
tem uma adesão muito mais forte ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, nas pesquisas, é possível a gente verificar essa adesão em relação ao segmento evangélico. E na questão dos militares, a gente tem visto pela própria forma como o presidente assume, tem toda uma história de ligação com as Forças Armadas, não só por sua trajetória quando era integrante das Forças Armadas, mas depois como político na defesa das pautas de interesse do setor. Essa estratégia do PT que você mencionou de fazer menção ao orçamento que foi destinado às Forças Armadas, a equipamentos que foram comprados, a gente viu o quão foi importante, por exemplo, a licitação dos caças. E aí, curioso que num momento, ainda com Lula presidente, havia um favoritismo para os fornecedores franceses. Depois, no governo Dilma, acabou sendo fechado o contrato com os fornecedores suecos da Gripen. Mas, enfim, o que tem sido essa tônica de dizer que as Forças Armadas foram prestigiadas principalmente no mandato do ex-presidente Lula. Mas é inegável que ficou um trauma que começou principalmente quando foi instalada e a forma como foi conduzida a Comissão Nacional da Verdade. Sem entrar no mérito do trabalho da comissão propriamente dito, mas os militares saíram ali, foi um tema delicado e a forma como foi conduzido, na avaliação do que a gente ouve de alguns setores, foi o momento ali em que houve uma quebra dessa relação que era uma relação institucional que funcionava e depois, com a publicação do relatório, com a divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, acabou criando uma tensão na relação entre o PT e os militares e desembocou, deu no que deu desde 2018, desde aquele conhecido tweet do então comandante do Exército, general Vilas Boas, relacionado ao habeas corpus que era julgado pelo Supremo, que poderia favorecer Lula e acabou sendo negado, e toda essa relação que vem muito tensa, chegando agora, desembocando nas eleições de 2022. É uma ponte que é difícil de ser reconstruída, mas lembrando de novo que as Forças Armadas têm papel de Estado, são instituições de Estado, podem usar na pessoa física os seus integrantes, na hora terem as suas preferências, mas enquanto exercem as suas funções, têm funções de Estado a serem desempenhadas, e é esse discurso institucional que tem sido também uma estratégia importante ali para o PT tentar reconstruir as pontes por meio dos seus interlocutores, alguns dos seus ex-ministros da Defesa que mantêm boa relação com o oficialato. Obrigada, Yuri Pita. Leandro Rezende, vamos falar de evangélicos também, porque a gente ouve nesse sentido que agrada a presença de Alckmin, que ele é a pessoa certa para fazer esse diálogo e essa ponte, tem marcado presença, tem feito ali o seu cafezinho no bastidor, né, como já é de costume, chegado junto dos evangélicos, mas há sempre uma ressalva de que em algum momento Lula vai precisar também fazer um aceno, né? Essa é a sensação que a campanha te passa, que as pessoas próximas a esse grupo também te passam? Desde fevereiro que a campanha do ex-presidente Lula tem um plano para tentar dialogar com os evangélicos, porque há uma percepção já antiga de que esse segmento do eleitorado tem lideranças que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, não é de se surpreender, no caso de olhar para as pesquisas eleitorais e ver que o segmento evangélico hoje prefere o presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula. Isso está dado, o PT imaginava que isso poderia acontecer, tanto que tem esse plano nas mãos ali desde fevereiro. Só que não conseguiu colocar praticamente nada em prática e ver a distância do presidente Jair Bolsonaro para o Lula entre os evangélicos aumentar cada vez mais, sobretudo depois da entrada da Michelle Bolsonaro na campanha. Nesse sentido, há um vídeo que deve ser usado na campanha de televisão em que o ex-presidente Lula fala sobre igrejas, diz que igreja não é partido político, é algo que ele já havia falado no ato lá do Vale do Anhangabaú, né, na semana passada em São Paulo, diz que igreja não é lugar para discussão política, não é de partido político. Lembra que outros presidentes no passado usaram pastores evangélicos para se eleger e uma vez no Palácio do Planalto não tiveram proximidade com os pastores, tiveram vergonha de aparecer ao lado de pastores e isso não aconteceu, diz Lula, durante o seu governo. Há um diálogo formado, redes sociais foram criadas para tentar fazer o PT dialogar
dialogar com esse segmento, tem um perfil Lula com evangélicos, tem o Restitui Brasil também, tudo no campo da tentativa de tentar também tirar da chave de luta do bem contra o mal essa questão do voto religioso em 2022, que é a chave na qual está operando a campanha do presidente da República, sobretudo com a participação da primeira-dama, que tem feito uma série de discursos, esteve aqui na Marcha para Jesus na semana passada no Rio de Janeiro, nesse sentido, e esse é um discurso que pega no PT e que aparenta preocupar alguns petistas com quem eu tenho conversado. De fato, é um desafio, porque a gente está aí a menos de 40 dias do primeiro turno, né? E a vantagem que Bolsonaro tem entre os evangélicos, ela está bastante consolidada. A ver se o horário eleitoral na televisão muda alguma coisa a favor do petista. Pois é, Renata Agostini, essa estratégia do PT de regionalizar a discussão, de não falar com os grandes, né, de evitar uma associação de imagem com nomes muito conhecidos, de também designar a candidatos evangélicos a incumbência de tratar desse assunto, de levar a desmentir fake news, enfim, de conversar mesmo com a base a respeito do voto em Lula, lhe parece uma saída para o ex-presidente conseguir avançar nessa camada? É o que os integrantes do PT têm dito há algum tempo, né, de fazer dessa forma, porque se a gente for pensar, ainda que não se considere, claro, o segmento como algo único, né, há muitas vertentes, há muitas lideranças diversas, a maior parte dessas grandes lideranças já tem um apoio fechado com o presidente Jair Bolsonaro. Apoios que foram reiterados recentemente em eventos de lideranças, a própria bancada evangélica tem uma interlocução muito grande com o presidente. Então, para tentar furar esse bloqueio, essa estratégia de regionalização, ela se mostrou um caminho. É um caminho que o PT está dizendo que vai fazer já há bastante tempo, mas a gente ainda não viu exatamente muitos resultados. O que a gente tem visto foi o PT muito na defensiva, né, tentando rebater seja desinformação, seja ataques que vêm do adversário, tentando reagir a movimentos que vêm do bolsonarismo e não, de certa forma, apontar caminhos. Agora, essa é uma preocupação que está muito presente. A gente viu que não só eles têm dito isso nos bastidores, mas Leandro Rezende trouxe aqui para a gente como eles estão pensando em tratar isso na própria propaganda, como essa é uma preocupação que está muito presente. E ela está presente porque o que a gente tem visto, diferentemente dos dados das pesquisas nacionais, que mostram Bolsonaro avançando, mas Lula mantendo uma posição, quando a gente olha o extrato específico dos evangélicos, é um quadro diferente. Bolsonaro avança em cima também de Lula, que cai no segmento evangélico. Então é por isso que essa estratégia se mostrou tão crucial para a campanha do PT.